Bom, como o Cidral já apresentou, vou colocar aqui na tela, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de comunicação e a comunicação como uma ferramenta desse RH ágil que a gente está chamando, né? Sei que muitos de vocês já estão aí acompanhando o dia do evento, então acredito que já estão com bastante informação nova e para refletir. Espero contribuir com vocês também na conversa de hoje, que é uma conversa que não se fecha hoje, né? Passamos a manter contato a partir daqui, então fiquem à vontade para me conectar nas minhas redes, principalmente LinkedIn, estou sempre disponível para a gente trocar. Meu nome é Sayonara Moreira, então hoje eu atuo na comunicação corporativa da Tupi, é, globalmente. E para a gente falar um pouquinho, né, a respeito de comunicação como alavanca do RH, a primeira coisa que eu acho importante, já que a gente está falando de recursos humanos, é a gente falar de quem são os humanos, né, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a gente está falando dos nossos colaboradores, talvez, ou a gente está falando de possíveis talentos, ou a gente está falando de colaboradores que têm ali o suporte de uma IA. Sei que vocês estão vindo aí de uma palestra de IA, né? Então, quem são esses humanos com quem a gente conversa hoje? A gente tem essa clareza? Porque a gente está dividindo ali em dois grupos, né? Os colaboradores e os talentos. Mas eles são apenas dois grupos? Se a gente for pensar só em colaboradores, né? Então, temos, como alguém ali comentou, líderes, temos os colaboradores que atuam numa área administrativa, temos os colaboradores que atuam num turno comercial, às vezes em outro turno, ou que estão trabalhando em formato híbrido, em formato presencial, em formato à distância. Então, são muitos colaboradores, né? E se a gente for falar para talentos, então, são uma diversidade muito complexa de pessoas com as quais a gente vai conversar. E a gente sabe o que que essas pessoas procuram, avaliam. Acredito que a maioria aqui é da área de RH, né? Então eu imagino que vocês já tenham muita clareza em um processo, seja de recrutamento, seja de desenvolvimento, ou mesmo interno, né? Um processo de sucessão. É muito claro, imagino eu, quais são as pessoas que vocês estão recrutando ou desenvolvendo? O que que vocês precisam saber? O que que vocês estão buscando? Então, eu tenho uma vaga para a área de logística. Eu busco essa formação, essa experiência, esse idioma, o domínio dessa ou dessa outra ferramenta. Quando a gente vira esse espelho, né? Será que a gente consegue ter essa mesma visão sobre a empresa que a gente representa? Quando olham para a gente, né? A gente conseguiria responder essas mesmas. Qual é a formação da empresa que eu trabalho? Qual é a máxima competência da empresa que eu trabalho? A gente tem clareza disso? Porque isso é o que a gente quer saber enquanto a gente está procurando uma oportunidade. E não só quando a gente está procurando, mas quando a gente também continua na oportunidade, ou quando a gente quer continuar na oportunidade. A gente está o tempo todo avaliando, assim como o colaborador ou o candidato estão em constante avaliação, a gente também está em constante avaliação do lugar onde a gente está pertencendo. E isso faz parte cada vez mais da nossa cultura, né? De a gente ter que avaliar tudo. Não sei quem que tem Alexa em casa, mas façam uma compra na Amazon e aí vocês vão ver depois de uma semana a Alexa lá com uma notificação perguntando quantas estrelas você dá para o livro tal. A avaliação é uma parte constante da nossa vida. A todo momento a gente está sendo avaliado e a gente avalia. Mas muitas vezes a gente esquece que essa avaliação não é só de pessoas, mas é de ambientes, de marcas, e isso faz parte também do que é a comunicação. E aí a gente indo para outra parte do que a gente está discutindo aqui hoje no workshop, que é a parte do ágil, né? O que que seria ser ágil? Se a gente vai estritamente para a definição do dicionário, então é que se movimenta com excesso de facilidade, que se move de maneira rápida, veloz, que se comporta ou trabalha de maneira eficaz e rápida, que é diligente, que é trabalhador, no sentido figurado, né, que acha uma solução rápida, que consegue desenrolar com facilidade. Então, a rapidez está muito atrelada ao conceito de agilidade, assim como a eficácia.
Se a gente for para uma metodologia, né? Então a gente tem as metodologias, né, ágeis, que certamente serão aí abordadas nos cursos que o Cidral apresentou há pouco, que compõem o segundo semestre aí da Sustentário, mas elas também fazem parte. Mas se a gente for falar no nosso dia a dia hoje, o que que é ágil? Se a gente está numa fila, assim, quanto tempo de tolerância, assim, vocês podem ir colocando no chat, vocês dão antes de pegar o celular na mão? Está aguardando numa fila, qual é, assim, só para eu conhecer aí a média do público aqui. 0 minutos, diz a Kelly. 30 segundos. Quem mais? Quanto tempo? Para pegar na mão, talvez é zero, porque já está na mão, né? Mas assim, para abrir uma rede social, então, quanto tempo leva entre ficar na fila e abrir a rede social? A Ana está observando ali quem está no local. 2, 1 minuto. Então, isso é rápido, isso é ágil. Tudo que for mais do que 2 minutos, que foi o tempo máximo que apareceu ali, hoje para a gente é lento. Esse é o nosso desafio quando a gente fala em RH ou qualquer outra área ágil. É que tudo que a gente precisa resolver hoje, a gente tem a menos de 2 minutos de distância temporal da gente. Ah, eu quero saber. A Ana fez um comentário ali, eu quero saber o que que significa. Ah, eu vou lá e procuro, em menos de 2 minutos eu sei. Eu quero saber qual que é a empresa que, vamos ver quem comentou aqui, que a Luana trabalha. Já vou saber em menos de 2 minutos. Então, é com relação a esse tempo que a gente é comparado e os nossos processos são comparados o tempo todo. Tenho certeza que muitas vezes vocês já receberam da equipe, né, de vocês que está ali cuidando de recrutamento, alguém reclamando, eu não recebi o retorno da vaga. E às vezes esse não recebi o retorno sobre a vaga, a pessoa foi contratada naquele mesmo dia, ou passaram-se 2 dias, ou o recrutador falou que retornava com a informação em uma semana, 5 dias depois já está recebendo um e-mail. É esse tempo, essa linha temporal que simplesmente ela é diferente hoje. O que era ágil antigamente, hoje não é ágil. Então, como que a gente consegue dar essa agilidade de uma forma que a gente também não perca controle, que esse é muito receio. Muitas vezes, eu sou jornalista de formação, né? Então, já ouvi muita gente dizendo assim, a gente não tem hoje a qualidade do jornalismo ou dos profissionais de jornalismo que a gente tinha há 20 anos, e aí surgem alguns nomes, né? Nomes consagrados de bons profissionais. E a minha pergunta é sempre: e quanto tempo esses profissionais tinham para redigir uma matéria? Às vezes eles tinham atendiam uma revista quinzenal, às vezes a uma revista mensal, às vezes a um jornal diário. Mas hoje, se acontecer algum fato novo agora, vocês querem saber dali a 5 minutos, com todas as informações, ou amanhã, com todas as informações? Eu arriscaria dizer que todo mundo quer saber daqui a 5 minutos, né? Só que em 5 minutos não foi possível checar todos os fatos. Então a gente vai ter que decidir: ou a gente vai querer todas as informações, ou a gente vai querer a agilidade. E acho que é um pouco disso que a gente pode traduzir para os processos também das áreas que conduz, né? Então, eu provavelmente não consigo dar um retorno em 5 minutos. Mas o que que eu consigo fazer em 5 minutos? Eu posso ter uma resposta automática, que em 5 minutos a pessoa tenha a garantia, a validação de que a informação foi enviada, é uma forma de retorno. Como a gente pode fracionar esses retornos de forma que essa agilidade comece a ser mais percebida? E aí, quando a gente olha para a teoria da informação, né, vocês devem já ter visto em algum momento a questão do emissor, o receptor, qual que é a mensagem, qual que é o ruído que compõe essa mensagem, ou até mesmo aquele mapa de stakeholders, né, que tem lá a empresa no meio, cada stakeholder ao redor, assim, em esferas, bem organizado, né? E será que o mundo é assim hoje? Então, a gente passa de um modelo vindo da esquerda para a direita, onde primeiro a gente falava
em divulgar informações. Ah, eu vou divulgar essa informação. Está aqui a informação que eu tenho para divulgar, está pronto. Depois a gente falou, né, em enviar informações. Então, aqui está a informação, ela vai ser enviada para algumas pessoas. Depois a gente passa para um outro conceito, um conceito de troca de informações. Então, eu entrego uma informação e eu recebo uma outra informação. Seja um comunicado, seja uma pesquisa, seja um processo seletivo, né? Eu entrego uma informação e eu recebo uma outra informação de volta. E aí a gente passa para o modelo que a gente vê ali de avaliar, comentar, verificar. Então, eu compartilho uma informação, alguém vai avaliar se essa informação procede, não procede, faz sentido, me causa algum tipo de desconforto, ou me causa conforto, me inspira, não me inspira, vai comentar. Essa é a nossa realidade. E a gente chega num momento de que a gente tem que conectar todas as informações, espalhar e que a gente cria as informações também. Então, hoje, a informação não é de domínio da empresa, de um veículo, ela é volátil, ela é de domínio de todas as pessoas. Como que a gente navega com agilidade, sem esse controle que a gente tem da informação? Alguém tem alguma ideia de como que a gente pode fazer isso? Pode abrir o microfone aí, gente. Sei que a gente está com o chat, mas se alguém sentir a vontade para falar, pode ficar à vontade. Para a gente realmente fazer valer aí de ser um workshop, né? A gente trocar um pouquinho, mais do que só eu falar de conceitos para vocês. Sayonara, pode repetir a pergunta, por favor? A Ana que falou? Ana Moura? Isso. Eu perguntei como que você acredita, vocês, né, que a gente consegue hoje trocar informação com a agilidade necessária sem controle. Você acha que é possível? Não é possível? Enfim, ou, né? O que que você acha? Desafio, né? Sem controle ainda. Olha, acho bem difícil. Não é possível, a Vanessa falou. Sem controle. Aí a gente pode, tem duas opções, né? A gente vai dizer assim, não, eu tenho que ter controle. Mas é a gente achar que tem ou a gente tem. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que tem o controle da informação e a gente não tem o controle da informação. Então, sim, é bem difícil, mas é a realidade que se impõe sobre a gente. E aí não é só uma questão de ser digital. Vou dar um exemplo para vocês. Há uns 14 anos atrás, em uma indústria que eu trabalhava, a gente tinha um programa de conversa com o presidente. O presidente passava em todas as unidades da organização e fazia um bate-papo, né, com os colaboradores, obviamente não todos, mas com os que se inscreviam para tal. E aí, a gente queria fazer isso também com os colaboradores da operação. E sempre tinha uma resistência muito grande de, não, mas como que vão ser as perguntas e tudo mais. E eram as perguntas, quando a gente realizou o evento, foram as perguntas com maior embasamento que nós já tivemos na época. Por quê? Porque a gente partia do princípio que as pessoas não tinham acesso à informação, quando na verdade a informação acontece, nesse caso se tratava de uma fábrica, na frente das pessoas. Ou seja, um exemplo muito simples. A gente não pode compartilhar com o colaborador que a gente está com uns resultados aquém do que a gente se propôs. Bom, se eles trabalham numa linha de produção, e aí em um mês eles produzem 10, no outro mês eles passam a produzir 5, eu preciso passar a informação de que a gente reduziu nosso resultado? A informação está ali, no dia a dia, ele está vendo. Eu posso dizer, eu posso não dizer, mas a informação existe, eu não tenho controle sobre ela existir ou não existir.
Então, eu concordo aqui com a Rosana que, né, a gente tem um pseudo-controle. O que a gente tem que buscar são, não diria que meios de garantia, mas é como que a gente entra nessa conversa, então? Como a gente participa de uma conversa que não tem esse controle? Porque a gente tem que partir do princípio que é uma conversa. E aí a conversa eu não falo sozinha, eu enquanto empresa, ou eu enquanto representante da empresa, eu enquanto comunicador, eu enquanto líder, eu compartilho uma informação, mas eu também recebo a informação de volta. E é isso que a gente precisa trabalhar. É a transparência vinda de cima para baixo, disse a Mariana aqui. A transferência é a chave. E antes, para a gente também saber, né? Então, como que eu consigo ter um mínimo de garantias ou um pouco de controle? Eu preciso saber, obviamente, da empresa que eu estou representando ou entidade, mas eu preciso conhecer o meu público também. Porque se eu não conheço o meu público, eu não sei para quem eu estou compartilhando a informação, eu não sei que impacto a informação tem sobre essas pessoas. E aí a gente pode utilizar ferramentas que não são só ferramentas próprias para isso, né? Então, eu não preciso fazer uma pesquisa do meu público. A gente pode se apropriar do que já existe. Trago um exemplo aqui de ferramenta. Então, recentemente, a companhia em que eu atuo divulgou o seu primeiro censo de diversidade. Nesse censo, a gente consegue ter uma identificação, por exemplo, de que 75% dos imigrantes que nós temos são de países da América do Sul. O que isso já conecta com as nossas ferramentas de comunicação hoje? Hoje, todas as comunicações que a gente faz nas nossas operações no Brasil, que tem bastante imigração vindo de países como Haiti e Venezuela, é a gente ter o conteúdo traduzido, mesmo nas nossas ferramentas de comunicação interna. Por quê? Porque eu preciso que essa pessoa se aproxime da realidade e da cultura da companhia. Mas se eu conversar com ela além de que em um idioma cultural, aí um idioma gramatical e um idioma da cultura da organização diferentes do idioma dela, essa informação não vai chegar, eu não vou ter uma conversa, muito menos controle. Então, a gente precisa saber que, para essa realidade, eu preciso dialogar também em outros idiomas, e aí não só do ponto de vista gramatical, mas do ponto de vista de cultura. Então, o que que significa algumas expressões, algumas ilustrações em cada cultura? A gente tem que se aprofundar nesse sentido. O que que é difícil, por exemplo, o que que muda eu me comunicar com a geração Z, geração X, a geração de millennials ou baby boomers? Só a geração não me diz muita coisa. Agora, pode me dizer muita coisa se eu atrelar isso, por exemplo, com o fato de que a gente tem 62% de pessoas que têm uma união estável, seja um casamento, ou 67% que têm filho. Porque não é só sobre a geração, é sobre a gente ter um contexto de com quem a gente está se comunicando. A gente acaba fazendo isso muito quando a gente está num processo de vendas, né? Isso é comum, a gente dizer quem que é o público, para quem que eu vou vender, mas o processo que a gente faz de uma marca empregadora não deixa de ser um processo de vendas. Ao tempo todo, vocês estão atuando para, de alguma forma, vender a atratividade da empresa que vocês representam para as pessoas, seja as que já trabalham com vocês, as que vocês gostariam que trabalhassem com vocês, seja para manter, atrair ou desenvolver esses talentos, ele não deixa de ser um processo de venda e que passa pelo fato de a gente conhecer para quem a gente está se comunicando. Aqui eu trouxe o censo, mas a gente tem outras oportunidades, né? Os databases, SAPs que as companhias têm, ou mesmo se a gente fala para candidatos, né? Então, o próprio site da companhia pode dar alguns extratos e insights interessantes. O LinkedIn, quem são as pessoas que te seguem, de que áreas elas vêm, de que regiões do país ou que continentes são as pessoas que mais seguem a sua página. Tudo isso traz dados sobre quem são as pessoas com as quais você se comunica hoje. Talvez você identifique que as pessoas que você se comunica hoje não são as pessoas que você gostaria de se comunicar.
E aí você vai ter que entender como que você atrai as que você gostaria de se comunicar. Talvez você perceba que o que você está comunicando não conversa com as pessoas que são a sua base hoje. Esse é o primeiro passo para a gente fazer uma conversa, a gente conhecer com quem a gente está conversando. E aí, a gente precisa também entender que as pessoas que representam as organizações, elas também são canais de comunicação. A gente tende a falar muito dos líderes, né? O quanto os líderes podem falar sobre uma empresa, os porta-vozes, mas cada colaborador, ele passa a ser um embaixador da empresa de uma forma ou de outra. A gente ajudando ou a gente não ajudando. Essa pessoa vai ser uma embaixadora e ela pode ser um embaixador que vai agregar a minha imagem ou ela pode ser um embaixador que vai destruir a imagem. E isso não se trata só de falar sobre a empresa. Isso se trata também de como ela se comporta. Os comportamentos, eles são adequados à empresa em que a pessoa trabalha, ao que a empresa tem como posicionamento. Isso está no dia a dia. E os canais multimídia. Aqui eu quero trazer dois cases práticos para compartilhar com vocês, para a gente sair um pouquinho, né, desse campo de ficar se questionando para ir para o dia a dia. Então, a primeira experiência vem da página de LinkedIn da Tupi. Em 2018, no início do ano, ela tinha cerca de 13 mil seguidores. Hoje a gente está ali com 148, 149 mil. A gente não fez nenhum investimento de mídia paga nesse período no LinkedIn. O que a gente fez? Um trabalho muito consistente de conteúdo, então, ter a página alimentada e de manter as conversas. Ou seja, se alguém marca a página da companhia, seja para dizer que está aberto para uma oportunidade, seja para comemorar o tempo de casa, ou para dizer que esteve aqui nos visitando, ou mesmo para dizer que saiu da companhia, a companhia interage com esse perfil. Por quê? Porque é uma conversa. Se eu não interajo, eu não mantenho a conversa. A partir do momento que a gente passa a interagir com as pessoas na rede, a gente de fato passa a fazer parte dessa conversa. Então, não adianta a gente ter simplesmente um perfil no LinkedIn da companhia ou da entidade que se representa. Você precisa interagir, porque essa interação diz também sobre a cultura da organização, diz sobre o comportamento que se espera na organização. E, claro, ele tem que ser sustentado por um senso de realidade. Alguém comentou ali da transparência, né? Então, não é possível, acho que a maioria de vocês deve seguir em alguma rede o perfil da Netflix, que é um perfil que tem como tom de voz de marca uma coisa do humor, da sátira, mas provavelmente dentro do ambiente corporativo, esses elementos de alguma forma também estão presentes, porque senão não vai fazer sentido a experiência que a pessoa vai vivenciar. E aí não adianta a sua marca no LinkedIn ter, às vezes, um perfil, né, mais divertido, aberto, pouco formal, se o processo, o ambiente, o dia a dia nessa organização dizem outra coisa. Essa imagem não vai se sustentar. Além disso, sempre é importante a gente utilizar ferramentas que otimizem o nosso tempo. Um bom exemplo são os bots para resposta. Nem sempre isso vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa de uma análise humana para que a gente possa humanizar essa conversa, que é entre humanos também, nem sempre. E aí, existem alguns casos de que assim, não sei de forma propositada ou não, mas que as pessoas testam essas ferramentas. Então, eu já vi alguns casos de candidatos que não estavam se candidatando a nenhuma posição, mas que utilizaram exatamente a mesma interface, né? Marcar várias empresas e tudo mais. E aí, automaticamente, as empresas passavam a responder com o link do trabalho conosco. Só que todo o post, ele parecia ser sobre isso, mas tinha uma frase no post que demonstrava que não era sobre isso a conversa, que eram ou empresas que a pessoa não queria trabalhar, ou
empresas que teve más experiências. E aí, quando as respostas automáticas são colocadas, isso transforma a experiência que era individualmente ruim numa experiência coletivamente ruim. Por quê? Alguém está dizendo que, olha, esse não é um lugar legal para trabalhar e estou marcando aqui. E aí o lugar não ouviu o que a pessoa falou, simplesmente ignorou e deu outra orientação. O que que isso diz sobre esse lugar? Que ele não está na conversa, que ele não está prestando atenção no que as pessoas dizem. E aí, essa é a importância de a gente utilizar as ferramentas que estão disponíveis, mas sempre de um olhar estratégico e partindo do princípio de que é uma conversa, independentemente disso ser num canal físico ou digital. Sempre se trata de uma conversa, só que é uma conversa com muitos observadores e com muito impacto e com muito potencial positivo, mas também negativo. Esse alto potencial, no nosso caso aqui na Tupi, também se dá com o público interno. Então, hoje nós somos em 21 mil colaboradores. É uma rede social bastante complexa, ampla, e que a gente precisa estimular para que a gente consiga conectar as pessoas às informações que elas precisam saber. Na pandemia, a gente teve uma experiência de ampliar a comunicação digital sem necessariamente estar preparado para isso, né? A gente precisava agilizar essa informação, fazer com que a informação chegasse num ambiente em que a gente não tinha acesso a todas as pessoas, um ambiente em que não existia mais a gente pensar em trabalhar só com canais físicos, né? O online acabou atravessando muito mais as comunicações. E aí a gente acelerou um processo de ter um canal próprio de comunicação interna da companhia, que é no celular, que hoje se chama Tupion. Esse canal, ele tem mais de 90% de adesão dos nossos colaboradores no Brasil todo. O que que faz a pessoa baixar um app, né? Um interesse. Como que a gente desperta o interesse? Da mesma forma que a gente aprendeu a fazer no LinkedIn, com conteúdo de qualidade. O conteúdo não pode simplesmente responder a uma informação que eu quero passar, ele tem que conversar com a expectativa do público que eu tenho. Então, para além do conteúdo que é estratégico da empresa, a gente também tem conteúdos que não necessariamente são conteúdos que a gente acha os mais relevantes, mas que eles atraem a necessidade de baixar um aplicativo e tornam mais ágil a comunicação. Então, se eu tenho um trabalhador, né, uma equipe que se comunica por meio de turnos, como que eu vou ficar sabendo em que turno que eu trabalho e quando? Essa é uma informação que eu preciso. Se ela está num aplicativo, qual a chance de eu querer ter acesso a esse aplicativo? Alta. Agora, se eu quero saber a respeito do cardápio do dia, e aí eu tenho que ir até o restaurante, mas eu posso saber no aplicativo, eu trago um interesse. E isso também passa a fazer parte de outras possibilidades. A gente abre um campo de possibilidade de conversa com o nosso colaborador. Hoje, por meio do nosso aplicativo, que eu vou abrir aqui, porque toda vez a gente está atualizando para poder dizer para vocês o que que a gente consegue encontrar no dia de hoje nesse aplicativo. A gente consegue encontrar desde as informações até quais são os benefícios, calendários de pagamento. Eu consigo fazer uma indicação de uma pessoa para trabalhar aqui. Eu consigo achar o código de ética da companhia, qual é a política de gestão, quais são as regras de segurança, as regras relacionadas ao meio ambiente, à qualidade. Pesquisas internas a gente realiza por aqui. A gente tem agora, provavelmente vocês estão passando por esse desafio, porque é um atendimento à legislação, a autodeclaração étnico-racial, a gente está utilizando também por meio do Tupion. E tudo isso faz, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, não porque eu estou com a tela aqui muito né, difícil de acessar, mas a gente consegue ali comunicar com todos os colaboradores e também personalizar.
Então, quando a gente teve, por exemplo, uma campanha mais relacionada ao Dia das Mães, a gente consegue fazer uma mensagem direcionada às mães. Se a gente está falando a respeito de líderes, a gente consegue direcionar para os líderes. Ou a pessoa faz 7 anos de casa. Às vezes, com 10 anos de casa, a gente tem algum tipo de comemoração, 20, 25, 15, 5. Cada empresa tem a sua política. Mas, naquele intervalo, 3 anos de casa, talvez a empresa não tenha nenhum tipo de protocolo. Mas, a partir do momento que ela abrir o aplicativo, no dia que ela completou 3 anos, ela vai receber uma mensagem personalizada, parabenizando. Isso é a gente manter a conversa da organização para com essa pessoa, manter essa conexão ocorrendo independentemente das relações. Por quê? Claro que a gente vai estimular que o líder faça esse tipo de reconhecimento, que ele esteja presente para parabenizar e se programe para isso. Mas num universo de uma equipe, às vezes, de 100, 150 pessoas, é possível que ele não consiga fazer isso. Mas a conexão da companhia vai continuar e muitas vezes vai ser estendida, e por isso aqui o multimídia. É cada vez mais frequente a gente ter colaboradores nossos que utilizam, né, printam ali a informação de que foram reconhecidos, seja por tempo de casa, seja pelo seu aniversário mesmo, ou às vezes alguma campanha interna em que a gente estimula a troca, né, os feedbacks entre os colaboradores, e eles vão utilizar essa imagem para compartilhar, muitas vezes no seu LinkedIn, e a companhia vai lá e vai comentar também. Por quê? Porque ela é uma conversa que ela atravessa esses meios e atravessa as pessoas também. E, de novo, a gente tem que estar ciente de que para a gente fazer essa conversa acontecer, a gente perde um pouco do controle. Então, a gente não tem controle se, nossa, mas eu vou publicar ali, a pessoa vai printar? Provavelmente. Então, para a gente colocar ali, a gente tem que estar muito seguro de que aquela informação é uma informação coerente, é uma informação que faz sentido, é uma informação que agrega e que não impacta a imagem da companhia. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa está com o celular na mão, ela tem a oportunidade, sim, de compartilhar aquela informação. Por isso que a gente precisa garantir que as pessoas também sejam bons canais de comunicação nossa com os demais públicos que a gente vai se conectar. Quando eu estava dando uma olhadinha aqui para fazer a conversa com vocês, eu encontrei essa pesquisa da Robert Health com a Fundação Dom Cabral, falando, né, eles fizeram um match perfeito entre 10 fatores que os profissionais recrutadores estão buscando para preencher uma vaga, com 10 fatores que o candidato está buscando. E é bem curioso que a gente vê alguns pontos bem sinérgicos e outros bem distintos. Então, quem vai buscar, né, quem quer preencher uma vaga, está buscando experiência prévia, aderência à cultura organizacional, formação acadêmica, indicação por pessoas relevantes, né, na academia, expectativa de que o salário e o enquadramento salarial da companhia, né, o salário da pessoa, a expectativa que ela tenha e o que a empresa pode proporcionar sejam coerentes, que trabalhem em outras pessoas em outras empresas do mesmo segmento, que seja indicado por pessoas da empresa, que tenha disponibilidade geográfica e tenha disponibilidade para início imediato. Quando a gente olha para o olhar do candidato, aí a gente já vê que a remuneração, a aderência do cargo à experiência prévia, o desafio proposto, a cultura da empresa e também a aderência do cargo com a formação acadêmica, nível de benefícios, distância geográfica, nível hierárquico proposto, identificação com o potencial gestor e indicação das pessoas relevantes no mercado são fatores interessantes também. E é curioso a gente observar aqui, quando a gente fala de desafio proposto. É muito comum a gente pensar, né? Nossa, mas quando eu estou ali no momento do recrutamento, eu vou dizer qual que é o desafio proposto. Pronto, eu dou essa informação. Mas como o RH está constantemente atrelado ao desafio que as pessoas estão atreladas? Porque quando a pessoa recebe, é chamada a se candidatar a uma vaga, existe um desafio. Mas e depois, quando a gente está trabalhando o desenvolvimento dela? O quanto o RH está conectado a qual é esse desafio?
Quando trabalha a promoção, qual que é esse desafio? Porque o desafio está ali como um terceiro top fator para a pessoa se candidatar. Certamente ele é um fator relevante para ela se manter. Como é esse desafio? Dentro da área de comunicação, por exemplo, eu converso muito com os meus colegas que os comunicadores sempre falam: a comunicação tem que ser mais estratégica, a gente tem que ser encarado como mais estratégico. E o que eu sempre comento, né, e pergunto é: e o quanto você conhece da estratégia da organização? Porque para a comunicação ser estratégica, ela precisa conhecer qual é a estratégia da organização. E para que a gente possa manter um talento interessado, ao desafio proposto, a gente tem que conhecer que desafio é esse. E como esse desafio se conecta aos desafios da empresa. Tudo isso vai dar essa dimensão de qual é essa cultura da empresa, como a pessoa ser embaixadora de algo que ela está vivenciando. E aí, ainda na questão do controle, né, o quanto a gente controla ou não controla a informação, quando a gente olha, por exemplo, remuneração, a gente pode dizer, bom, esse é um assunto que a gente não traz, não abre e tudo mais. Aí a gente observa no compartilhar da informação, por exemplo, no Glassdoor, as pessoas vão lá e vão colocar uma remuneração. Então, elas vão ter alguma dimensão, alguma indicação. Ou elas podem ter colegas que trabalham nessa organização. Essa informação a gente não tem controle. Então, o que a gente pode fracionar, dizer ou compartilhar dessa informação de forma que ela nos ajude, ao invés de ela virar, né, ali um grande ponto de interrogação, ou ainda que a fonte oficial da busca passe a ser um site externo e que é alimentado por uma rede de pessoas que de alguma forma já se vincularam àquela empresa. Então elas carregam essa credibilidade. A mesma coisa é a liderança. A liderança está ali no slide anterior como um potencial de o candidato querer ou não a vaga, né? Tá escrito aqui que a identificação com o potencial gestor direto. Qual é a reputação que esse gestor tem no mercado ou mesmo né, dentro das suas redes? Como ele se conecta com a organização? Do ponto de vista de indicações, né? Essas pessoas indicam a companhia, não indicam a companhia, os líderes. E aí indicam, não só indicam na campanha que está se fazendo da companhia, mas no churrasco do domingo com a família ou com os amigos. Porque a rede social não é só uma ferramenta. Quando a gente está reunido, todo mundo junto em algum lugar, é uma rede social. Nesse momento, a gente comenta bem ou não comenta bem sobre a companhia. Isso também reforça ou destrói a reputação. E aí, eu queria trazer aqui o que eu chamei de máximas ou mínimas, porque a gente pode dizer que são, né, as máximas que a gente tem que ter em mente ou o mínimo que a gente precisa ter em mente para a gente pensar na comunicação como uma alavanca do RH ágil. E a primeira coisa é que a marca é a interação com todos os públicos. A gente tem bastante discussão, conteúdo relevante sobre marca empregadora, então é um assunto bem interessante que eu acho que é importante estar dentro das discussões de recursos humanos, mas é importante a gente saber que essa segregação, ela vale no campo do estudo, mas no campo da experiência, a marca, a gente é tudo que a gente interage. Então, não é só, eu sou um candidato, é só o que eu olhar no LinkedIn ou com o recrutador que conversou comigo ou no site da companhia, me basta. Não. Se em algum momento eu fui cliente, fornecedor, vizinho, tive alguém que trabalha nessa empresa e que eu tenho acesso, ou o mercado em que essa empresa atua não tem uma reputação positiva ou tem uma reputação positiva, tudo isso influencia no que é a marca empregadora. Então, na verdade, o que a gente tem é um ativo muito grande, que é a marca. E ela influencia bastante num processo decisório pela manutenção de uma empresa, de uma pessoa numa empresa, pela atração, pelo desenvolvimento dela na empresa, assim como a marca de cada um de nós também, enquanto profissional. Faz a diferença na nossa interação. O mundo é híbrido.
Quando a gente olha ali o símbolo, a gente, né, tem uma pessoa, uma casinha e um escritório. Ah, então, Sayonara, você está reforçando que a gente tem aí pessoas que estão trabalhando online e tal. Não só. O que eu estou dizendo é que não existe a gente pensar em a comunicação que é interna e a comunicação que ela é externa. A gente pode existir do ponto de vista de organização, né, de a gente organizar os processos de comunicação de uma empresa, os processos de departamento, mas do ponto de vista da prática, não acontece. A informação que eu divulgo dentro, ela vai ser de alguma forma um impacto fora. Seja porque alguém comentou ou porque quando a gente tem um aplicativo, a pessoa tem a possibilidade de mostrar isso para a família e a gente incentiva que faça, ou mesmo porque as pessoas vão dar um print, porque as pessoas vão compartilhar. Isso sai dos muros da companhia, né? Ou mesmo que seja, ah, não, mas então eu não vou ter um canal digital, eu vou ter um mural na parede. E quem impede de tirar uma foto desse mural? Ou de gravar o que está sendo dito? O mundo é híbrido. Ou ainda, quando a gente olha para a rede social, o que está sendo dito lá na rede social pode influenciar também o meu colaborador. Então, a comunicação, ela não é uma coisa mais sólida, ela está em todos os lugares e isso a gente pode muito bem se aproveitar. Toda vez que a gente tem um comentário que não nos agrada em rede, nós tendemos a, primeiramente, ter um sentimento ali de repulsa, né? Ai, nossa, não concordo, não é assim que funciona. Mas é importante a gente lembrar que a rede, enquanto ferramenta, a rede social, ela nos ajuda a servir como um feedback registrado. Porque todas aquelas informações que são colocadas ali, elas certamente já eram parte de alguma conversa. Uma conversa que a gente não era inserido e não estava acompanhando. A partir do momento que você pode acompanhar essa conversa, o que você pode fazer com aquele input da conversa que está ali? Você pode melhorar o processo para que aquele comentário não seja verdade, ou você pode melhorar a comunicação daquele processo para que as pessoas saibam que aquela não é uma informação verídica. A gente sempre tem o que aprender a respeito disso, porque a experiência é maior que o posicionamento. Então, a gente pode afirmar algo sobre uma empresa, mas se a experiência que a pessoa teve com ela for diferente, ela não sobrepõe o posicionamento. Tenho certeza que vocês, enquanto consumidores, se vocês gostam de uma marca, consomem dessa marca, mas em algum momento vocês consomem algo que não entregou o que prometeu, ou que, enfim, né, não cumpriu ali com o objetivo da sua compra, isso muda, a experiência que você tem com a marca. Porque por mais que você saiba que é uma marca de qualidade ou é uma marca que tem uma reputação, que tem um processo coerente, a sua experiência individual não foi positiva. E aí ela vai pesar muito mais do que o posicionamento. Para isso tudo, o compartilhar é chave. E compartilhar, eu estou dizendo de tudo. Compartilhar informação. Então, se vocês necessitam que o colaborador tenha acesso à informação, é importante que ele entenda que ela é compartilhada, que ele participa desse processo, que é um processo de conversa e que ele pode trocar. Ou então, se a gente quer falar com o candidato, de novo, é uma conversa, ele vai te alimentar de informação, não é uma coisa isolada, um site que ele, né, simplesmente vai lá e se cadastra, e nunca mais ele vai ter acesso de nada. E a gente não está falando de conversa. Então, o compartilhamento é algo muito importante e relevante quando a gente fala em comunicação. E aí eu estou vendo aqui na minha tela que a gente está com 4 minutos e 50, então ainda tem uns 5 minutinhos, acredito, né, Ana Paula? Mas queria abrir aí para a gente conversar, para perguntas, e enquanto vocês vão se preparando para a pergunta, deixar já aqui o convite para a gente participar de outras conversas sobre o tema comunicação. Então, a Viviane Mansi e eu, a gente tem a partir aí de agosto um curso com alguns módulos, o Comunica Lab, e o primeiro dele a gente vai falar sobre reporte de sustentabilidade, sem greenwashing e com transparência. Então, transparência continua sendo um tema presente aí na próxima conversa, mas vou
abrir para perguntas, dúvidas, comentários e críticas, sugestões. Estou à disposição. No chat eu não vi nada, gente. Não sei quem está acompanhando ainda, se tem aqui alguma dúvida sobre ferramenta. Acho que alguém abriu o Sayonara, microfone. não fui eu, Ana. Oi, Ana. É, como que vocês tratam hoje o desafio de comunicar para os deficientes, auditivos, por exemplo? A gente tem nos nossos canais, quando são conteúdos de vídeo, a gente trabalha com Libras e a gente também tem aulas de Libras para o nosso público interno. Então, os líderes e os demais colaboradores também são convidados a participar do curso, né? Um curso gratuito internamente, de forma que a gente estenda esse canal de comunicação para além dos canais oficiais, né? Que a pessoa consiga se comunicar com pares, com o seu superior imediato também. E o que a gente observa, né, que a gente, na nossa cultura corporativa, a colaboração é um traço muito forte. E aí, nas rodas de conversa que a gente tem com, né, o público PCD, que tem muito essa troca. Então, tem muito interesse de colaborador que não tem nenhuma pessoa que tenha deficiência auditiva no seu grupo, na sua equipe, mas que ainda assim se interessa em fazer. E aí, às vezes, acaba sendo depois um interlocutor de uma conversa. O objetivo que a gente tem hoje é canais oficiais, a gente proporcionar e fora dos canais oficiais a gente estimular as pessoas a fazerem essa comunicação. E aí estou vendo que tá a mão levantada ali da especialista do tema, né? Que tenho a felicidade de estar aqui no público, que é a Gislaine, que coordena a comunicação interna aqui da Tupi no Brasil. Fica à Imagina, vontade, Gi. Sai, só para complementar, a gente inaugurou faz aproximadamente 60 dias dentro do aplicativo que a Sai mencionou, que é o aplicativo que a gente utiliza com os colaboradores, uma ferramenta que é uma IA que faz a leitura em Libras de todos os conteúdos e também a audiodescrição. Então, hoje, o próprio aplicativo que a gente utiliza, a gente ainda produz bastante vídeo utilizando o intérprete de Libras, até pela humanização, mas as comunicações do dia a dia, aqueles recados, o cardápio, principalmente o que é mais textual, a gente consegue utilizar com a IA, que é uma solução que... Obrigada pela contribuição, Gi. Aqui para mim falhou um pouquinho, não sei se foi a minha internet, mas só para resumir para quem não conseguiu captar. Então, a Gis trouxe aqui, né, uma ferramenta de IA que a gente utiliza no Tupion, que é a que eu comentei com vocês, uma ferramenta que a gente tem aqui já para fazer essa tradução, vamos dizer assim, né, para mais um dos idiomas que a gente tem aqui, que é o idioma aí da língua brasileira de sinais. Aí a Kelly comentou aqui nos comentários, comentou nos comentários é ótimo, né? Que o WhatsApp nas organizações traz esse senso de ser ágil, o colaborador às vezes não entende a demora no retorno. Como trabalhar essa questão que não seria instantâneo o retorno? Acho que o primeiro ponto é a gente alinhar essas expectativas. E aí, de novo, convido a Gi, se ela quiser colaborar, mas o que eu entendo, hoje a gente abre a conversa, digamos, para comentários quando a gente dá conta dessa demanda. Ou seja, se há um conteúdo que eu sei que a gente não tem suficiente tempo, informação ou dedicação de alguém do time para repassar essa informação, a gente vai direcionar isso para um outro canal, vai repensar se aquela informação vai ser divulgada naquele período de tempo, ou a gente vai abrir um outro tipo de canal, até mesmo físico. Recentemente teve uma comunicação que a gente providenciou e que precisa de um canal físico para que as pessoas tirem as suas dúvidas. É mais sobre pensar se aquele é o canal adequado para a conversa ocorrer do que a gente alinhar a expectativa, porque a expectativa pela agilidade sempre existe. Olha, já estão convidando a gente para ir para a sala principal, então vou agradecer a todo mundo que está presente, convidar vocês a conectarem com a gente no LinkedIn
e seguir a página da Tupi, da ShiftT, que é a nossa aceleradora de startups, e espero encontrá-los em outras oportunidades aqui na Sustentário. Um abraço.